Salve, rapaziada, o negócio é o seguinte, surgiu uma notícia, agora do UOL, falando sobre atrasos dos pagamentos do Botafogo, que é uma situação que a gente já tinha visto acontecer do ano passado, tinha sido quitado, tá atrasando de novo, tem relação com a questão do fluxo de caixa, mas a gente não pode deixar passar algumas coisas que estão acontecendo nesse período do Botafogo. Comprova muito que o Textor é desorganizadíssimo. Pelo menos nesse momento é o que ele vem mostrando para a torcida do Botafogo. Ele é desorganizado. Muitos setores do clube estão largados, muitas coisas para serem corrigidas, muitas coisas que já deveriam estar aqui a postos e não estão, como é o caso do CEO. E, cara, uma coisa é a gente falar de performance, uma coisa é a gente falar de rendimento, do técnico, que eu gostaria que saísse, tem gente que não gostaria que saísse. Enfim, isso é natural. Só que agora, falar sobre pagamento, FGTS, salário, não importa fluxo de caixa, cara, isso é, assim, não existe, tá? Não existe relativizar esse tipo de coisa, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E o negócio é o seguinte, tá? Muito obrigado que a gente tá com quase 86.500 inscritos, inclusive. Caras, surgiu a notícia da UOL de que o Botafogo está com vencimentos de alguns jogadores atrasados em relação à FGTS. Sobre premiações, existem jogadores que não recebem desde o ano passado, tá? Premiações pendentes de dezembro de 2022, tá? É o caso do Adrielson e do Cuesta. Essa informação é do Bruno Andrade, da UOL. E outra coisa que eu acho muito importante de ser dita é que, além de toda essa questão do atraso, né, a gente não tem essa conexão, digamos assim, de comunicação do Textor para falar alguma coisa. A reportagem diz que o John Textor já avisou a esses jogadores que ele vai acertar tudo ainda em março, só que é aquilo, cara, eu nunca imaginei que eu pudesse estar voltando a falar esse tipo de assunto, a fazer vídeos sobre esse tipo de assunto, meses depois, né, anos depois, um ano ou 2 anos depois do Botafogo ter virado empresa, sabe? Porque isso é um problema que eu imaginava o Botafogo não ter mais, e o Botafogo está tendo, por desordem, tá? Tem a questão do fluxo de caixa, mas é desordem, não deixa de ser, tá bom? E aí, paga agora, mas tem o mês que vem, tem o mês seguinte, então tem que ser, assim, tem que se averiguar o que está acontecendo, tá? E uma outra questão, os empresários são os mais prejudicados com isso. Os pagamentos mais atrasados são os dos empresários dos jogadores. E isso é um perigo. Primeiro que eles trabalham, então eles merecem receber o dinheiro deles. É o trabalho dele, né? Ponto. Segundo, são eles que detêm os direitos dos jogadores, são eles que detêm o direito de negociação dos atletas. E a gente já viu notícia aí de que tem jogadores que, pelo nível de atraso de pagamento, eles já poderiam estar pedindo na justiça, tô indo embora, porque a situação tá controlada, o Botafogo tá com esse ambiente controlado, porque já se fala que é uma questão, já se sabe, né, que é uma questão de fluxo de caixa, não é que o clube A não vai pagar e é isso, não é endividamento, no caso. Indiretamente até porque o que gera penhora são as dívidas do passado de todo esse problema da lei da SAF, mas enfim. E aí o que a gente está tendo é um Botafogo, né, pelo menos por enquanto tá controlado. Só que aí eu lembro do caso do Cuesta, sabe? O Cuesta, ele tá com a proposta do Bahia. Ele tá olhando que aqui já tá o negócio tá zoneado, não tá muito maneiro. Será que ele não vai querer ir para lá? Segundo, um dos empresários que estão, né, com quem o Botafogo está com pendências é o empresário do Cuesta, tá? Um dos jogadores, tá, que tá com pagamento de premiação atrasado desde o ano passado é o Cuesta, tá? O Adrielson é outro. Enfim. E aí, cara, o que eu tenho a dizer sobre isso, gente, é que o Botafogo do John Textor é uma zona. A verdade é essa. Desculpa, não tem como usar outro termo, não tem como ser mais conciliador. Não dá, gente. Não dá. Independente dos problemas de fluxo de caixa, lei da SAF, a justiça ferrando o Botafogo, eu concordo com tudo isso, embora também tenha sido ocasionado pela boca grande do Textor lá atrás, quando comprou o Botafogo, tá? Não é justificativa para o Botafogo não ter uma reserva de emergência, para o Botafogo não ter um mínimo de organização para pagar os vencimentos, tá? O Textor se mostra zoneado, ele é desorganizado. Até que ele me prova ao contrário, ele é desorganizado, muito desorganizado.
Esse cara poderia muito bem, assim, já ter um profissional para cuidar disso aqui. Ele poderia dar a caneta do futebol para um cara que controlasse essas coisas e já pudesse amarrar acordos com alguns jogadores. Mas não, a gente não tem um CEO. Até o Durcésio, tá? Conseguiu, inclusive uma crítica aqui ao Durcésio, tá? Porque era o Durcésio quem tinha que estar fiscalizando tudo isso, tá? Era ele quem tinha que estar fiscalizando tudo isso. Porque se o John Textor não entrega a documentação pro Conselho Fiscal, se ele não entrega os pagamentos, se ele não entrega o balancete, ele não informa o que está acontecendo, ele não fala na Botafogo TV, ele não faz nada, desculpa, irmão. Quem tem que intervir é o primeiro cara que representa o Botafogo Social nesse meio, que é o presidente. E a gente não vê o Durcésio fazendo absolutamente nada. E ele tem que fazer, tá? Ele tem que fazer. E aí, o que a gente tem nesse momento, rapaziada, é o seguinte. O Botafogo, né, com todos esses problemas, né, tendo que exercer, né, esses pagamentos, e a gente não sabe, né, quando isso vai acontecer. Por quê? O Textor fala que é em março, mas o Textor fala isso a distância, quilômetros de distância. Ele não pode gerir um clube de futebol como se ele fosse o único e centralizador gestor do clube, sem ter algum braço direito aqui para resolver algumas pendências, cara. É inadmissível o Botafogo não ter CEO ainda, cara. É inadmissível o Botafogo ter essa hierarquia. A hierarquia do Botafogo hoje é Textor, tem a caneta, e quando o Textor não tá no Brasil, Castro. Ninguém mais manda em nada. Desculpa, gente. Isso não pode ser normal. Isso não pode ser normalizado. Eu não acho, juro, eu não acho que o Textor ele tá cagando o Botafogo, que ele não quer ser campeão aqui. Eu não acho isso, tá? Eu acho que de fato ele tem ambições aqui. Mas para essas ambições ele tem que falar menos e fazer mais. Para essas ambições ele tem que ser mais organizado, cara. É inacreditável. A hierarquia do Botafogo é algo bizarro. Existem algumas situações, cara, a comercialização de camisas do Botafogo foi uma zona. A gente não tem nenhuma informação sobre Reebok, a gente não tem informação sobre nada, cara, de nada. O sócio do Camisa 7 também está sendo mal trabalhado. Então, gente, o clube parece que ele tem um dono que ele tá aqui durante 2 semanas, ele fala um monte de coisa, ele vai embora, e aí só ele resolve as coisas. Ele não vai resolver sempre porque ele não tá sempre aqui, sabe? Então, tá na hora da gente ter um CEO, cara, um cara com autonomia. Não adianta ter um CEO que também tenha que ficar fazendo ligação pro Textor para ele autorizar as coisas, para entender o que tá acontecendo. A gente tem que ter um CEO para ontem, um organizador para ontem. E 2, mais importante, o Botafogo precisa prestar esclarecimentos à sua torcida sobre tudo que está acontecendo. Só que é o Botafogo, não estou falando do Textor não, tá? Isso tem que vir através dos veículos oficiais do Botafogo. É assim que o clube tem que se comunicar com a sua torcida e é isso que está faltando, comunicação e organização, cara. Tá bizarro, cara, na boa. Tudo tem que melhorar, mas tem que melhorar muito. Eu espero que essa questão do fluxo de caixa passe, que o Botafogo consiga resolver esse tipo de situação. Isso não vai mudar o fato de que o Botafogo hoje tem uma hierarquia terrível.